A graça e a paz do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus. Devocional Lucas capítulo 14, verso 25. Agora pode ser que esteja aparecendo um som no fundo, porque na vizinhança estão botando músicas, mas eu espero que o microfone esteja captando bem a minha voz. Nessa palavra de hoje que o Senhor disse ao meu coração, mais uma vez, né? E que a palavra dele nos diz é que precisamos abrir mão de tudo por amor ao nosso Senhor. Se não conseguimos abrir mão, se um dia formos pedidos ao Senhor para abrir mão de algo e não conseguimos abrir mão desse algo, nós não podemos ser seus discípulos. É isso que a palavra dele nos diz. E ele diz nessa passagem para a gente calcular antes, se a gente consegue, né? Vamos lá, eu vou ler a passagem conforme a direção do Espírito Santo vem trazendo apontamentos acerca dessa palavra. Tem como título a parábola acerca da providência, verso 25, que diz assim: Ora, ia com ele uma grande multidão e voltando-se disse-lhe: Se alguém vier a mim, agora Jesus falando, se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. O que essa palavra significa? Se nós não abrirmos mão das nossas vontades, né? Se a gente não conseguir aborrecer, né, ao outro, querer agradar ao homem, a nossa família, ao nosso marido, a nossa, né, aqui tá falando a mãe, mulher, marido, filhos, para não aborrecer a nossa família, a gente tem que aborrecer a Deus. Eu falei isso em algum vídeo anterior, que melhor é aborrecermos ao homem, desagradarmos ao homem, do que a Deus. Quantas das vezes nós, para não ficarmos mal com alguém, nós aborrecemos a Deus. Para não entristecermos alguém, a gente entristece a Deus. E a palavra de Deus diz, Jesus nos ensina, que se não formos capazes de aborrecer alguém para não entristecer a Deus, não podemos ser os seus discípulos. É claro que o Senhor ele não quer contenda, mas se, por exemplo, eu preciso fazer algo que o Senhor me mandou fazer e alguém da minha família vem de confronto a mim, e para eu não aborrecer essa pessoa, eu decido não obedecer à voz de Deus que me mandou fazer algo, para não aborrecer um parente. A gente vai sim aborrecer as pessoas, mas se Deus te mandou fazer algo, se Deus mandou você ir a algum lugar, se Deus mandou você falar, fale, faça. Não aborreça a Deus para não aborrecer. Tipo, eu não quero aborrecer ao homem, mas eu vou entristecer ao meu Senhor. E então não somos dignos de sermos seus discípulos, e é difícil. Aqui a palavra está dizendo abrir também a mão da própria vida. Assim como ele abriu mão da própria vida. Pode ser sim de entregar a vida, como em vários países que sofrem perseguição, as pessoas entregam a vida para não negar a Jesus. Mas o entregar a própria vida também pode ser negar as vontades da nossa carne, aquilo que entristece ao Senhor, e nós preferimos ter prazer momentâneo e está entristecendo ao Senhor. O Senhor diz que aquele que não tem como abrir mão da sua própria vida, dos seus próprios prazeres, da sua carne, que entristecem a Ele, não é possível ser seus discípulos. Verso 27. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que o acabar? Aqui está falando, olha, vocês vão fazer uma torre, qual de vós que vai
fazer uma construção e não vai sentar antes para calcular o preço. Precisamos calcular o preço. Existe um preço de ser discípulo do Senhor. E existe, aleluia, uma herança. Nós teremos recompensa. Por que o Senhor diz, a palavra do Senhor diz, né, que muitos chegaram a Ele e dirão: Senhor, Senhor, fizemos maravilhas, né, expulsamos demônios, e o Senhor vai dizer: aparta-te de mim que eu não vos conheço. Porque não caminharam junto com o Senhor, não foram seus discípulos, o Senhor não os conhecia, assim como eles não conheciam verdadeiramente a Deus. Precisamos buscar conhecer, e o nosso Senhor tem muito mais para a gente conhecer. Eu conheço uma pequena parcela, eu tenho noção disso, que eu preciso ir mais fundo, eu preciso conhecer mais ao meu Deus. Nós precisamos, o nosso Deus, Ele é grande. O nosso Deus, ele tem muito mais para conhecer, muito mais do que a palavra diz. Ele quer se apresentar a nós e Ele está vivo. Ele está vivo, Ele visita, Ele fala conosco. Mas precisamos estar atentos a ouvir a voz dEle. Precisamos ouvir, né? Às vezes é com uma voz que interrompe o nosso pensamento. Pode ser audível, pode ser por sonhos, mas o Senhor não está calado. O Senhor está falando. Aleluia. Verso 29. Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar a obra, né? Todos os que a virem comecem a escarnecer dele, comecem a zombar, né? Porque começou a obra, mas não terminou. Paulo, ele fala: combati o bom combate, né? Terminei a obra. Paulo, ele terminou. Ele sabia que ele tinha terminado a obra que Deus tinha colocado para ele. Precisamos sentar e calcular o preço, para que a gente não venha se envergonhar. E o Senhor diz que precisamos, se for necessário, abrir mão de tudo por amor a Ele. Por que o jovem rico se entristeceu e foi embora, não pôde seguir a Jesus? Porque ele não foi capaz de abrir mão de tudo por amor ao Senhor, por amar a Deus. Por causa disso, o jovem rico, porque ele amou mais ao dinheiro, as riquezas dele. Verso 30, dizendo este homem, começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Mais uma vez ele fala, olha, um rei, ele senta e calcula, ele tem 10.000 soldados e ele vai combater contra 20.000. Então ele senta antes para tomar conselho, para saber se é possível. Por quê? Porque se ele vai à batalha sem antes sentar e ver se o exército dele é forte, ele vai ter que passar vergonha, ele vai ter que mandar um mensageiro no caminho para que possa pedir paz, para que possa se render. Verso 33, assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo, a palavra diz tudo, quanto tem, não pode ser meu discípulo. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Essa é a palavra. Como eu falei, o Senhor, ele tem bênçãos. É projeto do Senhor família. Mas se um dia para você tiver que aborrecer algum dos seus para fazer aquilo que Deus te mandou, escolha aborrecer um dos seus e ouvir a voz de Deus. Nós, para sermos discípulos do Senhor, precisamos ser capazes de, se necessário, se for requerido, abrir mão de tudo por amor ao nosso Senhor.
Tem um vídeo nesse canal que se chama Escolha Deus, que fala sobre isso. Precisamos escolher Deus. Amém? Essa é a mensagem, que o Senhor possa falar mais ao teu coração. E para encerrar esse vídeo eu quero fazer uma oração. Se você puder, feche seus olhos, ore comigo. Senhor Deus e Pai, graças te damos, Senhor, pela tua palavra. Que o teu Espírito Santo possa ministrar ao coração de cada um acerca dessa palavra. Que nós, Senhor, possamos ser capazes de completar a boa obra, porque o Senhor completa essa obra em nós, é o Senhor quem nos salva, mas temos que estar dispostos a abrir mão de tudo por amor a Ti. Precisamos, Senhor. Senhor Deus, eu sei que é o Senhor quem completa essa obra em nossas vidas, que é o Senhor quem nos salva, que é o Senhor quem nos liberta, mas nós precisamos ser capazes de abrir mão de tudo. Pedro, Senhor, aleluia, Pedro, ele falou que morreria por Ti, mas ele ainda não era capaz. Mas o Senhor o disse que ele um dia seria, e ele sim entregou a própria vida por amor a Ti, para não negar a Ti, Senhor. Senhor Deus, que nós possamos ser seus discípulos, que possamos, se ainda não estamos prontos para entregar a nossa vida, que possa chegar o dia que sejamos capazes de entregar tudo e a nossa própria vida por amor a Ti, Senhor. Oh, glória a Deus, glória, 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 glória. Que possamos, Senhor, completa a boa obra nas nossas vidas. Que possa, Senhor, nos preparar e que possamos estar dispostos a abrir mão e ser seus discípulos, ter parte contigo, sermos seus filhos e filhas, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, guarda, Senhor, o teu povo, guarda a tua filha, o teu filho que está ouvindo essa oração, Deus. Completa a tua boa obra, a tua obra perfeita em nossas vidas. Em nome de Jesus, e que possamos estar comprometidos com o Senhor. Que possamos obedecer a tua voz em todo o tempo. Que possamos, Senhor, aprender a ouvir e a obedecer a tua voz. E a negar, Senhor, a voz do ladrão. A negar, Senhor, a voz daqueles, Senhor, que nos distanciam de Ti. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Às vezes a gente pode não estar ainda pronto para abrir mão de tudo, mas peça ao Senhor que você seja capaz, peça ao Senhor que Ele te prepare e esteja disposto. Também vem de nós, a gente tem que estar disposto a abrir mão dos prazeres da carne, a abrir mão, de agradar os outros e desagradar a Deus. A gente precisa abrir mão, a gente precisa agradar ao nosso Senhor. A gente precisa olhar para Jesus. A gente tem que olhar para Ele. Amém? E com certeza, quando você agrada o coração de Deus, você pode ter certeza que coisas boas, que tudo vai bem. Porque a gente pode sofrer sim tribulações, pode sofrer sim perseguições, mas o que Deus quer para cada um de nós, e a palavra diz isso, é o bem, que façamos o bem. Então nada, qualquer coisa que o Senhor for te pedir para entregar a Ele ou para fazer para Ele, pode ter certeza que não vai ferir ninguém, não vai fazer mal para ninguém, não vai destruir família, não vai destruir a sua família, porque a família é propósito de Deus. Tudo que Deus nos pede é bom, mas às vezes vem sim algumas lutas e perseguições, mas a gente tem que fazer o quê? Falar não para aqueles que, tentam tirar a gente do propósito
e olhar para Jesus, pedir a direção de Deus, pedir o que Ele tem para nós, pedir a Ele quando a gente estiver numa situação em que a gente não sabe como reagir ou o que fazer, o que Ele quer que nós façamos, porque Ele vai nos responder e Ele vai te dar a estratégia. Ele vai estar contigo em todo o tempo. Amém? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!